suas dores, até as suas dificuldades, elas são momentâneas, elas vão passar. Mas o que você está construindo nessa terra, o que você está construindo nesse lugar, é algo que você vai levar da linha para cima. É para algo eterno, é algo que é para a glória, é algo que você vai ver com intensidade em Cristo Jesus, amém? Então você não precisa olhar para aquele momento e achar que o outro tem mais. Ou que Deus ama mais o outro do que você, que fulano construiu mais do que você. Eu quero te falar, existe o tempo certo debaixo de cada propósito que Deus coloca na sua vida. Vai chegar a sua hora, vai chegar a sua vez, amém? Então não guie a sua vida por instantes. Eu quero dar 2 exemplos bíblicos nessa noite para você. 2 grandes homens que viveram acima da linha, que tinham os olhos fixados no que é eterno, que tinham os olhos fixados naquilo que Deus tem para eles, no propósito, no chamado, mas por questões momentâneas, eles desceram a linha, eles desceram o nível e eles começaram a olhar com olhos naturais. O primeiro homem que eu quero falar para você nessa noite se chama Elias. Quem nunca ouviu falar do profeta Elias? Eu quero citar alguns milagres aqui que Elias fez. Elias enfrente 850 profetas de Baal. E ele sozinho. 850 profetas de um outro Deus, que eles julgavam Deus, Deus de Baal. Eles clamando para que caísse fogo e nada. O que Elias fez? Elias orou a Deus e falou: Senhor, caia fogo do céu e queime todos esses homens. O que aconteceu? Fogo caiu dos céus. Eu vou citar apenas alguns exemplos. Outra coisa que Elias fez, ele estende a mão para os céus e diz assim: não vai chover durante 3 anos. E o que aconteceu, igreja? Não choveu durante 3 anos. Você tem fé para isso? Misericórdia a gente ficar 3 anos sem chuva, né, gente? Mas olha a fé desse homem. Ele clamou a Deus, ele falou: Senhor, que fique 3 anos sem chover. Durante 3 anos, a chuva não veio. Outra coisa que Elias viveu, Elias foi alimentado por corvos. Eu não sei se você já passou alguma dificuldade, querida, em que você precisou ser alimentado por alguém. Mas imagina você sentir fome, Deus enviar pássaros para te alimentar. Outro milagre, ele ressuscitou o filho da viúva de Serepta e ele também foi alimentado por ela. Então, veja quantos milagres esse homem viveu. Quanta fé, como esse homem vivia acima da linha. E olha o que abalou a vida de Elias. Eu queria muito ler esse texto com vocês, mas talvez eu leia só um pedaço, eu não vou conseguir ler todo, mas se você quiser anotar referência, está em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, a partir do versículo 1 até o versículo 18. Eu vou ler só o início com vocês. Olha o que aconteceu aqui. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Fala comigo assim, uma notícia ruim. O que aconteceu com Elias? Elias recebeu uma notícia ruim. Alguém aqui já recebeu uma notícia ruim, gente? Ninguém. Acredito que ninguém, né? Elias recebeu uma notícia ruim, mas não foi qualquer notícia. Elias, ele foi jurado de morte. Jezabel falou o seguinte: este homem precisa morrer. Por quê? Porque ele matou os profetas de Baal. E eu estou fazendo um juramento que se até amanhã, nesse mesmo horário, ele não estiver morto, eu não me chamo Jezabel. Elias vivenciou os maiores milagres que qualquer homem poderia viver. E o que aconteceu? Ele se deparou com essa notícia e a fé de Elias foi abalada.
A fé de Elias perdeu a estrutura e Elias fugiu com medo. Ele fugiu, ele se escondeu, ele saiu fora da rota, ele saiu fora do propósito que Deus tinha para a vida dele. E o que é mais interessante aqui é que ele fugiu, não só porque ele foi ameaçado, querido, mas porque ele realmente estava com medo de morrer. Só que se Deus ouve um clamor de um homem e faz parar de chover durante 3 anos, será que Deus não poderia salvá-lo? Será que Deus não poderia fazer algo por ele? Eu quero te perguntar nessa noite, quantos milagres você já viveu em Deus? Quantas provisões Deus já trouxe sobre a sua vida? Sabe o que acontece conosco muitas vezes, igreja? Nós vivemos muito tempo em Deus ali acima da linha. Nós vivemos muito tempo em Deus ali vivendo milagres. Nós oramos, nós jejuamos, nós ofertamos, nós cremos. Eu vivi uma época na minha vida, eu vou dizer talvez, os meus 4 primeiros anos de casado foram tempos de muita dificuldade financeira na minha vida e na vida do meu marido. Quando nós nos casamos, eu casei, na semana seguinte eu fui demitida. Fiquei 6 meses desempregada. Depois eu consegui um emprego. E era sempre assim. Quando ele estava trabalhando, eu estava desempregada. Quando eu consegui um emprego, ele ficava desempregado. E nós morávamos de aluguel, passávamos tempos muito difíceis. E eu me lembro que o que mais mexia com a gente não era a falta do dinheiro. Porque a gente aprende a lidar com o que a gente tem, sim ou não? Né? A gente aprende a viver com o que a gente tem. Só que a gente sempre falava, Senhor, eu quero viver algo extraordinário, eu preciso de um milagre na minha vida, eu preciso viver algo novo e diferente. E foram 4 anos, querido, na prova. 4 anos sem carro, né? Vivemos praticamente quase 10 anos de aluguel. Não tínhamos condição de ter nenhum plano de saúde, nada. Literalmente na prova. E quantas vezes, às vezes a gente chegava em casa e não tinha nem sequer o que comer direito. Pastor, e aí? E aí, querido? Que a minha fé, ela permanecia acima da linha. Sabe por quê? Porque nos tempos difíceis, quando a sua fé está acima da linha, vem algo chamado provisão. Sabe o que acontecia muitas vezes? Eu não sei como, mas Deus enviava pessoas e essas pessoas sempre traziam algo. Eu lembro que uma vez nós já contamos essa história algumas vezes, mas talvez não tenha contado aqui. Eu lembro um dia que nós estávamos em casa e nesse dia literalmente não tinha nada. Era um dia à noite e eu e ele falamos, então vamos dormir, né? Vamos dormir que a fome passa, é assim ou não é? Né? Vamos dormir que amanhã a gente vai amanhecer com um pouco mais de fome, mas vai dar tudo certo. E aí, era justamente no dia da esposa. Sabe o dia que você quer sair para comer alguma coisa fora? Que você está com vontade de comer alguma coisa diferente, nem que seja um hambúrguer, né? Um cachorro quente. E aí, Tiago disse que aquilo apertava muito. Eu acho que para o homem talvez seja mais difícil do que para a mulher, porque ele é o provedor, né? E quando ele vê isso acontecendo no seu lar, isso mexe com o homem, principalmente com o homem. E eu lembro que naquele dia, a gente ouviu uma voz lá embaixo. A gente morava no 2º andar, uma pessoa lá embaixo chamou a gente. E era o meu irmão, alguns conhecem ele aqui, né? O Cachetinha, que era daqui. E aí, ele gritou lá de baixo, Lude, abre aqui. Aí eu olhei lá embaixo, estava meu irmão com uma caixa de pizza inteira fechada. E aí eu nem olhei para ele, eu já olhei para a caixa de pizza, né? Eu falei, oi, Rafa. Ele falou, deixa eu subir aí, porque eu fui na pizzaria com os meus discípulos e aí sobrou uma caixa inteira de pizza. A gente já comeu demais, eu lembrei, eu trouxe para você. Gente, aquela noite, vocês não estão entendendo. Foi a melhor pizza que eu já comi da minha vida. Foi a melhor pizza de todas. Por quê? Porque naquele dia, não só naquele dia, eu vivi muitas outras provisões de Deus, mas naquele dia, eu olhei para Jesus e falei, meu Deus, como o Senhor é fiel na minha vida. Então, querido Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes.
Por que que a gente vive tantos milagres e quando chega uma situação difícil, a gente começa a duvidar da presença de Deus? Elias começou a duvidar do poder de Deus e ele fugiu com medo. Eu quero te falar, cuidado com as notícias ruins, cuidado com o que você tem assistido. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Se você abrir o jornal, você só vai ver notícia ruim, atrás de notícia ruim, atrás de morte, atrás de tanta coisa, mas eu quero te falar, não deixe com que o medo te paralise, não deixe com que as coisas ruins minem a sua fé, tire de você a sua fé, porque Deus tem muito para te entregar, Deus tem muito para fazer na sua vida. Não se lembre das coisas difíceis, se lembre dos milagres que você já viveu. Porque quando o dia difícil chegar, você vai falar, se Deus me ajudou lá atrás, ainda hoje e ainda amanhã Ele vai continuar me ajudando. Amém? E o último exemplo que eu quero dar para você antes de eu encerrar, é o exemplo de Pedro. Pedro também foi um homem, né, um discípulo de Jesus que, primeiramente, ele viveu abaixo da linha. Pedro era um pescador, sem muita perspectiva de vida, foi encontrado por Jesus. E quando ele foi encontrado por Jesus, que algo mudou na vida de Pedro. Não só porque ele virou discípulo de Jesus e porque ele viveu muitos milagres. Mas olha como era a mente de Pedro. Jesus, em um certo momento, virou para Pedro e falou o seguinte: Pedro, ainda hoje ou ainda amanhã tu me negarás 3 vezes. Pedro se achava muito acima da linha. Pedro se achava talvez o melhor discípulo de Jesus. O que Pedro falou? Eu, mestre, ó, de jeito nenhum. Eu te negar? Se for preciso, eu vou ser crucificado com você. Se for preciso, eu vou morrer com você. Se for preciso, eu vou pagar um preço com você. Talvez Judas, Tomé, qualquer outro homem, pode ser que qualquer um desses outros te traia, mas eu? Não, Jesus, eu não. Eu acredito que até aquele momento Pedro ainda se garantia. O seu nível de fé, o seu nível de relacionamento com Jesus ainda estava muito intenso. Eu acredito que até aquele momento Pedro falou, eu não vou negar Jesus por nada. O que eu vivi com Jesus foi muito intenso. Tudo que eu presenciei, de onde Jesus me tirou, de onde Ele me trouxe, eu não quero voltar para esse lugar. Mas o que aconteceu, querido? Assim como Jesus falou, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro o negou. Quando Pedro negou Jesus, foi o momento em que Pedro regrediu totalmente a sua fé. Para cada erro que nós cometemos, querido, existe algo chamado o quê? Arrependimento. A palavra de Deus fala que Deus, Ele é justo e Ele é poderoso o suficiente para nos perdoar. Isso não nos dá margem para viver no pecado, mas isso nos diz que quando nós pecarmos e nos arrependemos de todo o nosso coração, Deus, Ele é Deus suficiente para nos perdoar dos nossos pecados. Só que Pedro, ele não somente negou Jesus. Pedro, ele desceu a linha de uma maneira em que ele não desceu, ele pulou. Ele não foi aos pouquinhos, ele simplesmente se jogou para baixo da linha. O que Pedro fez? Pedro negou Jesus. Sentiu uma culpa incansável dentro do seu coração. E Jesus foi crucificado. Em seguida, Pedro poderia ter falado, Deus me perdoa, Jesus me perdoa. Pedro poderia ter se lembrado, Jesus vai voltar. Ele falou que voltaria ao 3º dia. Então eu vou permanecer firme, eu vou pedir perdão a Jesus. Ele vai me perdoar e eu vou continuar acima da linha. Eu vou continuar com a minha fé. Eu pequei, eu errei, mas eu vou permanecer, eu vou prevalecer. Mas não foi isso que Pedro fez. Sabe o que Pedro fez? Pedro voltou. E ele voltou a pescar. Não é o ato de pescar que faz Pedro descer a linha, mas Pedro voltou a ser o homem que ele era. Deixa eu falar algo para você nessa noite, querido. Antes de conhecer Jesus, você vivia abaixo da linha.
Quando você veio para Jesus, Jesus te jogou lá para cima. Ele falou, agora você vai viver um outro nível. Você vai discernir coisas espirituais. Você vai compreender todas as coisas. Você vai tocar o que homem nenhum toca. Você vai ver o que homem nenhum vê. Você vai viver milagres que homem jamais viu. O que o seu ouvido não pode ouvir. O que os seus olhos não podem ver. O que a mente humana não pode compreender. Deus falou, eu vou te jogar lá para cima. Mas aí quando vem o pecado, quando vem a situação difícil, nós queremos muitas vezes falar, Jesus, eu não vou dar conta de continuar aqui em cima. Aquele velho homem, aquela velha mulher que existia dentro de mim, dentro de você, querido, ele morreu lá nas águas. E nós não podemos ressuscitá-lo. Pedro voltou a pescar. Pedro não continuou naquele exato momento. Pedro não continuou o seu chamado. Ele voltou para pescar. O sentimento de culpa era tão grande na vida de Pedro que ele não conseguiu naquele momento. Ótima notícia essa noite. O Jesus que eu e você servimos não se cansa de te buscar. O Jesus que eu e você servimos, Ele não cansa de você. Ele não cansa de ir atrás de você quantas vezes forem necessárias. Você sabe o que aconteceu? Jesus ressuscitou, querido. E Jesus deixou o espaço de Pedro lá em cima da linha no lugar. Jesus falou para Maria, vá avisar os meus discípulos e Pedro. Pedro não era discípulo de Jesus? Por que ele fala, vá avisar os meus discípulos e Pedro? Porque existia algo diferente no relacionamento. Jesus sabia que Pedro tinha descido o nível. E por conta da ação dele de ter negado Jesus, ele se sentia culpado. E ele não se achava mais merecedor de estar naquele lugar. E Jesus foi atrás de Pedro, engraçado. Jesus foi atrás de Pedro exatamente como da primeira vez. Ele chegou diante de Pedro e falou assim, ei, você conseguiu pescar? O que Pedro respondeu? Não consegui pescar nada. O que Jesus falou? Jogue sua rede ao mar. Quando algo tentar te tirar da presença de Deus, querido. Quando por alguns instantes você pensar em voltar, em retroceder. Quando em algum momento da sua vida você pensar que você não aguenta mais e que você quer voltar a ser o velho homem, a velha mulher, eu quero te falar que Jesus não vai desistir de você. Ele vai atrás de você em qualquer lugar que você estiver, porque o amor que Deus e Jesus têm por nós, ele é incondicional, ele é intenso. Jesus não pagou um preço em vão por nós. E Jesus vai virar para você e vai falar o seguinte, você quer viver isso de novo? Foi o que ele falou para Pedro, se você quer continuar pescando, joga sua rede ao mar, você vai viver milagres de novo. O seu lugar, o seu nome está escrito no livro da vida. E Jesus não vai querer que o seu nome saia de lá. Então Ele vai vir atrás de você. Eu quero que você entenda nessa noite que as decisões, as escolhas, elas são nossas. Mas Jesus te chamou para viver todas as áreas da sua vida, todos os níveis da sua vida acima da linha. O seu casamento, a sua família, o seu ministério, o seu trabalho, os seus sonhos, os seus projetos, em tudo, Jesus te chamou para viver acima da linha. Eu queria que você fechasse os teus olhos, eu quero orar com você nessa noite. O Espírito Santo de Deus. Pai, eu sei que o Senhor está neste lugar essa noite. Eu te peço nessa noite, Pai, que o Senhor possa sondar os nossos corações. Põe a mão sobre os teus olhos nesse momento, querido. Eu quero fazer uma oração com você. Pai querido, eu oro nesse momento. Que o Senhor possa tirar toda a venda dos nossos olhos. Tira hoje, Deus, toda a cegueira espiritual que tenta
nos tirar do centro, do propósito, que tenta nos tirar, Senhor Deus, do lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Que os nossos olhos não vejam apenas o que é visível, mas que nós possamos ver o que é invisível, o que é sobrenatural. Pai querido, eu declaro nessa noite que os nossos olhos vão ver aquilo que homem nenhum viu. Os nossos ouvidos vão ouvir o que homem nenhum ouviu. O nosso coração vai compreender o que jamais compreendeu o coração do homem. Hoje eu declaro que nós estamos com a nossa fé acima da linha. E nós não queremos retroceder, nós não queremos voltar atrás, nós não queremos ser os velhos homens e mulheres de antes. Nós queremos viver algo novo, nós queremos viver algo intenso na Tua presença nessa noite. Repete essa oração comigo e fala: Senhor Jesus, eu conecto a minha mente, a mente de Cristo. Tira dos meus olhos toda cegueira espiritual. Tira de mim toda incredulidade, toda falta de fé. Se nessa noite eu estou longe de Ti, eu te peço, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar ao meu coração. Muda a minha mente, muda o meu coração e aumenta o meu nível de fé. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vem me visitar. Se você sabe cantar essa canção, querido, declare ela. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Declare isso para o Senhor, que você quer viver algo novo. Eu quero viver algo novo. E faz o coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E faz o coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim novo amanhecer. Glória a Deus. Algo novo vai surgir sobre as nossas vidas hoje. Algo novo vai surgir nas nossas vidas essa semana. Você vai receber boas notícias. Você vai viver novos milagres em nome de Jesus. Amém? Põe a mão no seu coração. Repete comigo essa oração. Fala: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoe todos os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e me dê a salvação em nome de Jesus. Amém? Antes de eu te liberar, eu queria saber se nós temos algum visitante, alguém que está vindo hoje pela primeira vez. Você foi convidado por alguém para estar aqui conosco. Glória a Deus, temos uma pessoa ali atrás. Tem mais alguém? Amém. Temos mais pessoas ali. Quero dizer para vocês de todo o meu coração que fico muito feliz de receber vocês hoje aqui conosco. Quero dizer que a Sara Nossa Terra é uma igreja que tem orado por famílias, né? E se você está aqui, eu acredito que é a resposta da nossa oração. Nós vamos estar sempre de portas abertas para receber vocês. Amém? Queria que a igreja desse uma salva de palmas para receber nossos visitantes. Em nome de Jesus. Nós temos algo simbólico, né? Um livrinho que nós queremos entregar para vocês no final do culto. Se vocês puderem permanecer, nós queremos entregar um presentinho e pegar o pedido de oração de vocês. Amém?
Sem mais, eu quero te liberar, te abençoar. Erga suas mãos. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti e te traga paz. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, te guardando, te protegendo. Vão em paz, uma semana de bênçãos, de milagres, em nome de Jesus. Glória a Deus.